Muito bem. O que acontece aqui é o seguinte: ele quer saber a aceleração. Acontece que a gente não está vendo nada que envolva força, massa, esse tipo de coisa. Ele quer saber só o raio. Bem, se a gente estivesse falando de força, né? A gente teria um negócio chamado força centrípeta, ok? Força centrípeta é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por R. O que é a força centrípeta? É a força que mantém o movimento circular. Porque, obviamente, para fazer curvas, você precisa de uma força que sempre faça o objeto mudar o sentido da trajetória dele, né? Se tu tens um objeto que está girando, como eu estou indicando aqui, é porque tem uma força alterando a direção do movimento sempre. Por exemplo, aqui essa força aponta para o centro, aqui também aponta para o centro, aqui também aponta para o centro. Essa força tem a ver com o fato do objeto estar girando. E essa força é o que a gente chama de força centrípeta. E, obviamente, essa força ela tem a ver com a aceleração centrípeta. Você pode lembrar do que a gente veio falando nas outras aulas. Você lembra que força é igual a massa vezes aceleração, certo? Sim. Então, a força centrípeta é igual a massa vezes aceleração centrípeta. E, por sua vez, tem uma fórmula especial, que é essa. Massa vezes velocidade ao quadrado dividido por R. Como as massas são iguais aqui, eu posso até cortar. E eu vou ter que a aceleração centrípeta, olha só que interessante, a aceleração que mantém essa parada girando é igual à velocidade que ela tem ao quadrado dividido pelo raio. O problema está pedindo o raio. Então eu isolo o raio. É a velocidade ao quadrado dividido pela aceleração centrípeta. Então, se eu souber qual é a aceleração e se eu souber qual é a velocidade, está resolvido. Aqui um aluno curioso poderia perguntar, tá, professor, mas esse valor de velocidade não muda? Afinal de contas, tem aceleração. E a gente viu na aula passada, nas aulas passadas, né, que quando tem aceleração, a velocidade muda, ela aumenta, diminui. Muito bem. Não, aqui o módulo da velocidade não vai alterar. Porque a aceleração centrípeta, ela não altera o módulo da velocidade, a intensidade da velocidade. Ela exclusivamente altera a direção. A aceleração centrípeta só altera a direção da velocidade. Aqui, nesse ponto, a direção é para esse lado, aqui é para esse, aqui é para esse, aqui é para esse, aqui é para esse, aqui é para esse. A direção está mudando, ela está fazendo um círculo. E isso ocorre devido à aceleração centrípeta, como eu já vim informando, ou seja, essa aceleração, essa velocidade é constante, porque tem essa aceleração centrípeta que altera apenas a direção, não o módulo, não o valor, não a intensidade, não o númerozinho. Então a velocidade é constante. Bem, aqui, velho, você já tem tudo que você precisa para resolver a conta. Por quê? Porque aqui ele cita qual é a aceleração, é 0,1 g, e você lembra que o g está aqui, né, 10 metros por segundo ao quadrado, então quanto que é 0,1 vezes 10? É 1. Então a aceleração centrípeta é 1. Ele falou lá no enunciado, qualquer coisa lê de novo. É 0,1 vezes a aceleração da gravidade, que é 10. Isso aqui dá 1. 1 metro por segundo ao quadrado. Agora a velocidade. Quem é a velocidade? A velocidade você pode usar essas duas informações aqui, ó. Ele andou essa quantidade de quilômetros nessa quantidade de tempo aqui, 1 hora e 25 minutos. Então, você precisa chegar na velocidade, mas você precisa chegar na velocidade em metros por segundo, não em quilômetros por hora. Então, você tem que converter isso aí para metros por segundo. A questão é que, primeiro, eu tenho que chegar na velocidade. Então, a velocidade que ele cita para a gente aqui é
403 quilômetros dividido por 1 hora e 25 minutos. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é escrever isso tudo aqui em horas apenas, porque está horas e minutos, certo? Certo. Então, como é que eu vou escrever 1 hora e 25 minutos apenas em horas? Isso aqui é o quê? 1,3 horas, 1,4 horas, 1,7 horas? Não sei. A gente descobre fazendo uma conta bem básica aqui, que é pegar o 25 e dividir por 60. Daí eu vou encontrar qual fração de hora o 25 é. Porque 1 hora tem 60 minutos. Então, bem, resolva essa conta aí. Quando você chegar no número decimal que representa essa fração, você me fala, tá bom? Só quero 25 por 60. 0,41. 0,41? Uhum. Tá errado. Não, tá certo. 0,41. Muito bem. Significa que 1 hora e 25 minutos é a mesma coisa que 1,41 horas. Tem 1 hora inteira, mais esse 0,41 que tu achou aí, fazendo a divisão. Agora você tem que fazer essa divisão aqui, beleza? De novo, lembra que essa questão foi uma questão de Enem, ninguém usou calculadora para ela, né? Então, Acho que eu estou vá fazendo lá. aqui na mão mesmo. Oi? Estou fazendo aqui na mão mesmo. Show de bola, show de bola.
Vai dar 285,81. 200 e quanto? 85,81. Quilômetros por hora. Como é que a gente faz para converter de quilômetros por hora para metros por segundo, que é o que a gente precisa aqui, né, Antônio? Mas por que que a gente precisa passar para metros por segundo? Por que que não pode deixar em quilômetros por hora? Porque a aceleração está em metros por segundo ao quadrado, tá vendo? E converter isso aqui é pior do que converter isso aqui. Porque para converter isso aqui, a única coisa que você precisa fazer é dividir por 3,6. Beleza?
79,39. 79? É. 79 metros por segundo. Essa é a velocidade. Isso ainda não é a resposta. Vamos lembrar que a resposta é o raio. Uhum. Portanto, vai ser esse 79 que tu acabou de encontrar ao quadrado, dividido pela aceleração centrípeta, que era 1. Então, tu tens que fazer o 79 ao quadrado, que vai dar praticamente 6.400. Mas isso aqui é muitos metros, né? Tem alguma resposta perto disso? Não. Será que tá tudo certo, né? Quando eu fiz, a minha resposta aproximada de 78,8. V quadrado. Deixa eu ver se as contas estão todas certas. Não parece que estão. Vai ficar 25 dividido por 60. 0,41, beleza. Então, 403 dividido por 1,41, 287. 288, vamos lá. Dividido por 3,6, Mas você colocou praticamente 400, 80. você colocou 406 por quê? 80 ao quadrado. Certo a minha conta. 406? É, Era 403, né? Mas tudo bem, vai dar próximo de 80, a questão é essa. Que dá 6.400 metros. O raio é a velocidade ao quadrado, 6.400 metros. Não tá batendo. Estranho. Tem alguma coisa estranha. Tá certo aqui, velocidade ao quadrado sobre R, tá certo? Que loucura. Bem, não sei, velho, por que que não tá batendo a resposta, mas o problema se resolve desse jeito. Você iguala a força centrípeta, que é a sua equação, você escreve força centrípeta é massa vezes aceleração centrípeta, você chega na expressão da aceleração centrípeta, que é a velocidade ao quadrado sobre r. Então a gente isola o r porque é o que o problema está pedindo. Então a gente encontra o valor das coisas. A aceleração é 0,1 vezes a gravidade, que é 1, então. Portanto, é só pegar a velocidade ao quadrado e dividir por 1, ou seja, basicamente a velocidade ao quadrado. Então, velocidade é distância por tempo, 403 quilômetros dividido por 1 hora e 25 minutos, o 25 minutos é 0,41, a gente faz a divisão, dá isso em quilômetros por hora, divide por 3,6, encontra em metros por segundo, 80 metros por segundo, 80 metros por segundo é coisa, hein? Mas é o que é. E daí eleva ao quadrado, deu isso aqui, mas não está batendo. Eu não sei por que que não está batendo, mas a princípio era para ser isso. Vocês têm algum erro aí, digitação, que esse não é um problema difícil. Beleza. Bem, tem outra aí para nós fazer? Mande aí, mande aí. vamos ver. Ok. Bem, isso aqui não me parece ter nada a ver com dinâmica, cinemática, né? Coisas que estamos vendo.
Elevar a temperatura a 70 graus, entanto a temperatura é 30, ideal. Você deve misturar água aquecida com a temperatura ambiente de outro reservatório que se encontra a 25. Qual a razão entre a massa de água quente e a massa de água fria na mistura para um banho na temperatura ideal? Muito bem. A gente quer saber o quanto de água fria tem que pôr em relação ao quanto de água quente. Vai ter, sei lá, 20 quilos de água fria e 3 de água quente. Aí você faz a divisão e você tem a resposta. A princípio é isso. Mas a questão é que a gente precisa encontrar essa quantidade. Muito bem. Porque o que está rolando aqui é um equilíbrio térmico. Ok? Daí o equilíbrio térmico, ele se baseia num princípio físico que a gente observa que as coisas querem sempre chegar à mesma temperatura. Ok? Isso é um princípio da natureza. Se você está no ambiente, seu corpo vai querer, ou melhor, né, a física, a natureza, lhe manda ficar na mesma temperatura. Só que o teu corpo é uma máquina térmica, então ele consegue gerar energia lá para manter a temperatura que nos mantém vivos. Mas, por exemplo, tu pega um cubo de água e coloca em cima, coloca dentro de um copo, né? O cubo de água vai tender a ficar na mesma temperatura do ambiente. Então ele derrete. A ideia é essa. Portanto, tudo tem a ver aqui com mudança de temperatura. A ideia é essa. E se a gente está falando de mudança de temperatura, a gente está falando de uma equação chamada aqui macete. Vou escrever ela aqui. E é igual a C M delta T. Essa equação, Antônio, ela te diz que para que você evolua, você cresça ou diminua um delta T de temperatura, você soma uma determinada quantidade, diminui uma determinada quantidade, você vai precisar injetar uma determinada quantidade de calor, uma determinada quantidade de calor nisto, beleza? O calor é energia. Então, nós estamos injetando energia. Como é que você faz isso? Você coloca ali no ambiente, né, que está mais quentinho, ou você coloca numa panela e liga o fogo, ou você coloca numa geladeira, assim ele vai roubar calor de ti, e assim vai. É para isso que serve essa equação, beleza? Que macete. É que eu coloquei o M e o C na ordem errada, daí, ordem errada para essa decorebinha que eu bolei, né? Que macete. Mas a ordem dos fatores não altera o produto, beleza? Então, nós estamos buscando isso aí. Por que eu estou falando isso? Porque se eu vou juntar água quente com água fria, como diz esse enunciado aqui, eu vou querer equilíbrio térmico. Eu vou querer que, no fim das contas, todo mundo chegue na mesma temperatura. Então, o que vai rolar é o seguinte, olha só. Eu vou dizer que a massa de água quente vezes o coeficiente de o calor específico da água. O que é esse M aqui? Massa. O que é esse Q? Calor. O que é esse C? Calor específico. Isso é uma grandeza física que tem a ver especificamente com. Tem a ver especificamente com aquilo que você está trabalhando. Se você está trabalhando com água, vai ter um C da água. Se você está trabalhando com ferro, vai ter o C do ferro. E assim vai, entendeu? Ar, C do ar. Muito bem. Portanto, nós temos o Czinho da água aqui, o calor específico da água. É um dado tabelado. Ele vai dizer, se ele não diz, é porque talvez não importe. Delta T é a variação de temperatura. Então, como a gente já falou algumas vezes, variação de temperatura é a temperatura final menos a inicial. Só que se eu estou falando aqui da nossa massa de água quente, eu estou falando da situação onde as duas vão chegar numa mesma temperatura final, né? Então, eu já vou falar do qual é a outra que eu estou trabalhando aqui. Então, porque aqui eu estou falando da água quente, né? Essa água de 70 graus que foi colocada aí. Então, a temperatura final menos a temperatura quente, vamos dizer assim, da água, né? Que são os 70 graus que ele cita no enunciado aqui. Essa quantidade de energia aqui, ela vai ter que ser igual à quantidade de energia que foi
dada, ganhada ali pela aguinha que estava a 25 graus, né? Exatamente. É porque teve uma aguinha de 25 graus que recebeu essa quantidade de água que estava a 70 graus, e daí elas ficaram numa temperatura estável de 30. A gente já sabe que a temperatura final que a gente quer é 30. E uma determinada quantidade de água estava 25. A gente vai chamar isso aqui de água fria. Então, ó, meu caro, o que que o problema quer? O que o problema quer é o seguinte: ele quer saber qual é a quantidade de água quente dividido pela quantidade de água fria. A razão é a divisão, tá bom? Razão e divisão são sinônimos entre água quente e água fria. Então, você só precisa encontrar a razão, você não precisa encontrar exatamente qual é o valor da quente, da fria e aí dividir. Com essa fórmula aqui, você consegue encontrar exatamente sua razão. Primeiro, Antônio, olha só, o C é o mesmo. Opa, o C é o mesmo, porque aqui eu estou falando de água e aqui eu também estou falando de água. Mas está quente, fria, não importa. É água. Esse C depende só do material. E eu quero água quente dividido por água fria. Então eu vou pegar essa água fria e passar para o outro lado dividindo, entendeu a ideia? Ela está multiplicando Sim, de um lado, vai dividindo para o outro, certo? certo. Água quente dividido por água fria. E agora, bem, como eu quero deixar esses caras sozinhos, eu vou pegar esse aqui e passar para o outro lado dividindo. Então eu vou ficar com temperatura final, vou colocar aqui F de final, temperatura final, menos a temperatura quente, dividido pela temperatura final, menos a temperatura fria. Tudo isso está no enunciado, meu velho. Veja que você só precisa colocar esses valores de temperatura agora no lugar certo, né? Então agora é contigo. Leia o enunciado aí, joga os valores e resolva a divisão. Você só precisa resolver essas continhas aqui de menos e de dividir. Depois de toda essa interpretação que eu fiz.
Essa divisão de temperatura final vai dar 8? Entendi nada, velho. Aí faz a conta aí e me manda uma fotinho. Não. Ahn, vamos ver aqui. A temperatura fria é 30, a quente é 70, embaixo 30 e 25. É verdade, né? Deu 8. Mas eu acho que era para ser o contrário, então. Era fria por quente. Porque vejo que nenhuma resposta é 8. Mas se a gente fizesse o contrário, ou seja, fria por quente, ficaria 1/8, certo? Bem, faz aí. Mas tu vai ver que vai ficar 5 por, por 40. Então vai ficar 1/8, que é 0,125, que é a resposta B. Beleza? Era para fazer o contrário, mas o enunciado não disse isso. Mas beleza. Então você precisa assim de 1/8, né? A razão seja 1/8, ou seja, 7 de fria e 1/8 ali de quente. Beleza, velho? Então são coisas aí que a gente, como eu posso dizer para você, velho? Eu posso dizer para você o seguinte: vai ter que ficar esperto. Agora, se você puder, então, me mandar a próxima. Por que que eu digo que você tem que ficar esperto? Porque essa equação a gente não tinha visto ainda, né, meu velho? Ó, que macete são coisas aí do futuro, né? A gente tem que entender bem ainda as outras coisas. Mas me envie mais questões aí, por favor. São essas duas que eu tinha separado. Quando tiver aí, Antonião, só mandar, beleza? Tá bom. Vamos ver. Opa, agora é um negócio meio bizarro. Não sei se eu consigo fazer, não. Ah, mas é uma progressão, eu acho. Tem a ver com progressions. Acho, tenho certeza. Números figurados pentagonais provavelmente foram introduzidos pelos pitagóricos por volta de 5 a.C. As figuras ilustram como obter os 6 primeiros deles, sendo os demais obtidos seguindo o mesmo padrão geométrico. O oitavo número pentagonal
Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. O número pentagonal são os pontinhos, né? Então tá rolando aí uma progressão, só que é uma progressão um pouco diferenciada, né? Veja, Antônio, se eu tentar, por exemplo, somar aqui, ó, de um para o outro, eu somo 4, aqui eu somo 7, aqui eu somo 10, aqui eu somo 13. Tá sempre aumentando em 3 o que eu somo, certo? Tá percebendo? Sim, Então talvez sim. isso possa te ajudar a perceber os próximos, né, meu querido? Sem maiores problemas, né? Então eu não vou dizer aqui, eu só vou te mandar a braba aqui, ó, né? 4, aqui deu 7, aqui deu mais 10, aqui, daí daqui para cá, né? Deu mais 13, daqui para cá eu nem sei, mas eu acho que é mais 16, né? Então quanto é que vai ser para o próximo, né? Bem, tem a ver com somar 3, né? Quem sabe 19. Então, quando você chegar no oitavo, que é o que ele pede, nós temos 7 já, nós temos 6 já aqui. Quando você chegar no oitavo, a quantidade do oitavo, você me fala. 92, a resposta? Não sei, mas pode ser que seja. Mas me mostra aí como é que você chegou na resposta. 92 não tem, né? Deve ter alguma coisa errada aí. Tem que ficar muito bem. Eu, isso, né? É, faz sentido a conta que você fez aqui. Faz bastante sentido, pra falar a verdade. Estranho. Não é Mas 92? tem a alternativa 92, sim. Entre ele. Tem, é. Eu tô cego. Ah, é verdade. Não tinha visto aí. Tinha só pegado o PAD. Foi de bola. Pegou a ideia, Antônio. Me manda mais foto aí, por favor.
Tem um momento que a internet tá meio ruim. Foi. Tá bom, vamos ver aqui. O calendário maia. Fechar os frames aqui. O calendário maia apresenta duas contagens simultâneas chamado Ano Tsokin, composto por 260 dias e que terminava o calendário religioso e o ano Raab, composto por 265 dias que terminava o calendário agrícola. O historiador encontrou evidências que gerações de uma mesma família governaram certa comunidade maia pelo período de 20 ciclos, sendo cada ciclo formado por 52 anos Raab. De acordo com as informações fornecidas durante quantos anos Tsokin, aquela comunidade maia foi governada por tal família. Pô, essa conta aqui é basicamente dividir, cara, né? Ah, é uma continha de divisão, né? Tipo, uma quantidade de anos tem uma quantidade de dias, outra quantidade de anos tem outra quantidade de dias. Sei lá, talvez fazer uma regra de três, alguma coisa assim. E tenta pensar um pouco, velho, porque qualquer coisa que eu faça aqui já vai te dar a resposta final, sacou? Então tenta pensar um pouco, escreve um pouco, né? Um ano tem 266 dias, então outro ano tem 365. Se a gente fizer uma divisão, né, talvez se encontre alguma coisa. Mas é continhas de dividir. Então dá uma pensada aí, velho, mas ó, lembre-se que 20 ciclos, né, são 20 vezes os 52 anos Raab. Cada ano Raab tem 365 dias. Então nessa você já encontra a quantidade total de dias, né? 25, 52, 365. 20 vezes 52, 365. A gente sabe que um ano de Solkim tem 260 dias. Então você vai pegar a quantidade de dias da quantidade dos Raab ali, dos 52, dos 25 Raab, e dividir pela quantidade de dias do ano de Soquim, que é 260. Bem, já te dei a dica, não vou falar mais nada. Boa sorte. Vou no banheiro falando nisso.
Qualquer coisa eu tô aqui, mas acho que você consegue essa sozinho, meu bom. A resposta seria a letra B, endividamento? Eu não entendi. Eu acho que a resposta é 1460, né? Que é o que está marcado aqui. Não é não, então marquei sem querer. Bateu sem querer? Deu quanto a tua resposta aí mesmo? 1040. 1040? Não, acho que tá errado, né? Vai lá, me manda uma foto do que tu fizesse. Eu só multipliquei 52 vezes 20. Você multiplicou 20 vezes 52, É, mais ou menos, como se certo? fosse E daí tudo uma depois você coisa. tem que multiplicar por 365 ainda, certo? Para encontrar a quantidade de dias, certo? Quando puder enviar, o que tu fizesse. E uma coisa que eu vou fazer ainda. Quê? Então, fazer aqui ainda. Não entendi. Pense, meu velho, olha só. Você está querendo saber quantos anos Soul tem dentro desses 25 de anos Raab aí, velho. Então você precisa encontrar a quantidade de dias que tem nos anos Raab, nesses 25 e cada ciclo 52 anos Raab. Então quantos dias tem? Sabendo que um ano Raab tem 365 dias. Tem que fazer 20 ciclos vezes os 52 anos vezes os 365 dias. Assim você vai encontrar a quantidade de anos Raab, ou melhor, a quantidade de dias que tem toda essa quantidade de ciclos Raab aqui. Você vai encontrar a quantidade de dias. Entendendo que um ano de Solkin tem 266 dias, é só você pegar essa quantidade de dias e dividir por 266, entendeu?
Ah, tá. Agora deu o resultado. 1.460. Certo, que bom. Entendeu então a lógica, né? Uma, aquela continha de divisão que a gente já está acostumado a fazer desde pequeno, né? Quantos ovos cabe numa caixa? Você pega a quantidade de ovos e divide pela quantidade de tá, espaços, né, numa caixa de ovo. Ok? Então tá bom. Mande outra aí, por favor. É. Vamos ver. Vou ver aqui, só um segundo. Ô, louco. Gráfico de evolução de criptomoeda. Que desgraça é essa? As criptomoedas A e B. Durante horas consecutivas foram observados 9 instantes representados exatos. Enquanto desses instantes, a criptomoeda A estava mais valorizada que a criptomoeda B. Bem, se a criptomoeda A é o valor na horizontal e a B é na vertical, então a única coisa que a gente precisa fazer é observar quais são os valores nesse plano e A é maior que B. Tudo isso está baseado no valor que eles são iguais, ou seja, aqui, né? Em todos os pontos dessa reta, os valores são iguais, tá vendo, Antônio? Aqui, ó. Sim. 1, 2, 2, 3, 3. Todo mundo que tiver para frente, o A vai ser maior que o B. Por exemplo, aqui, o A é, nesse 9 horas, o A é 3, enquanto o B é 1. Aqui é 3,5, enquanto o B é 2. Tá vendo? Todo mundo que está para baixo dessa reta, o A é maior que o B. Percebeu? Sim. Sim. E o programa pediu exatamente isso, né? Quanto a assistência criptomoeda A estava mais valorizada que a B. Então, aqui, aqui, aqui e aqui. 4. Fácil, né? É isso. Então a Sem dá para resposta fazer. seria 4. 4. Pode enviar a próxima. São então clássicos. Aqui. Em janeiro do ano passado, um creche para os filhos, 10 salas, cada uma com capacidade de 10 crianças. A cada ano?
As vagas sorteadas entre si são funcionários físicos, né, no caso, de espera. Então, é o seguinte, a lista de espera teve 400. Neste ano, o número cresceu 10%, então 440, né? Certo? 10% de 440, então cresceu 10%, agora é 440. A direção da fábrica realizou uma pesquisa e constatou que a lista de espera para o próximo ano terá a mesma quantidade de nomes na lista de espera deste ano, 440. Decidiu então construir ao longo desse ano novas salas para a creche também com capacidade atendente para 10 crianças, de modo que o número de nomes na lista de espera no próximo ano seja 25% menor do deste ano. 25% menor que 440. Aqui tu tem que ir aos poucos, velho. Tem que ir escrevendo, sabe? Nem a gente vem sempre resolvendo os problemas, né? Vai escrevendo aos poucos e tal. 25% a menos que esse ano é 25% a menos de 440. Então você tem que fazer as continhas de porcentagem lá da regra de 3, né? Certo? Do tipo, se 440 é. Esse cachorro aqui não tá de matar esse cara. Se 440 é 100%, então 25% é X. Aí você faz aquela multiplicação cruzada, né? Encontra o valor do X, certo? Então, bem, dá uma pensada nesse problema, velho, porque ele é razoavelmente simples, né? Eu acho que você consegue sozinho. Se não conseguir, me manda o que você fez. Aí pensa, a conta não é simplesmente achar o valor daquele X. É a interpretação do problema que você tem que fazer aqui. Tem a ver com a quantidade de salas, né? Seria alternativa B, 11. Não sei. Aí me manda aí, eu vejo se faz sentido. Foi. Como eu havia dito, X não é a resposta, é parte do caminho para encontrar a resposta. X é a quantidade de crianças que vão estar ali. Na verdade, 25% da quantidade total de crianças. Então, com essa informação, você lê o que o problema está pedindo e encontra o que ele está pedindo, que é o número de salas, não o número de crianças, né? Interpreta. Interpreta, Antônio. É só fazer conta e pronto. Vai lá. Mas, mas tipo, cada sala cabe 10 crianças. Então, você dividir 110 Cada por sala 10, né? cabe. Não, 110, ó. Interprete, cara. Ó, qual que o problema fala aqui, ó? A lista de espera seja 25% menor, certo? Então, você reduziu 110 das 440. Interpreta.
Chegou em algo agora? Sim. Agora sim. Interpretação, viu? Não é só jogar direto. Muito bem, mande a próxima para nós aí. Bem, eu não tenho muito a dizer além de que você, a cada metro que passa, tem uma redução dada pela multiplicação de 2/3, certo? Olha só, começou com L0, depois ficou 2/3 de L0, depois ficou 2/3 de 2/3, ou seja, 2/3 vezes 2/3. 2/3 vezes 2/3 é 4/9, né? 2 vezes 2, 4, 3 vezes 3, 9, certo, Antônio? Mesma coisa aqui, multiplicou por 2/3 de novo. 2 vezes 4, 8, 9 vezes 3, 27. E assim você vai até o sexto metro, beleza? Esse padrão que você tem que observar aqui.
Andei. Ah, vamos ver o que está acontecendo aqui. Temos essa opção como resposta? Qual seria a certa aqui, então, Antônio? Letra D. D de dado? Então Sim. tá bom. O importante é tu entender a ideia, né, carinha? O importante é tu entender a ideia aí. Beleza? Uhum. Então, manda pra nós aí a próxima. Vamos ler. Vamos ver. Mas a total do quadrado da piscina é 400 metros quadrados. E é um quadrado. Então, se é um quadrado, né, tem um lado que mede 20 e outro mede 20 também, certo, Antônio? Porque 20 vezes 20 é 400. Ao redor dessa piscina será construída uma calçada. Então, tu já sabe, né, meu amigo, que aqui mede 20, né? Aqui também vai medir 20. Então, aqui mais 5 mais 5 vai dar 30. Também dá 30. Faz a conta, que eu não vou fazer essa conta, que é muito fácil. Não, não entendi até agora.
Cara, não entendi. Não entendi, não. Tá dizendo que não entendeu? Não tô te escutando. Não entendi. Ô, velho. Até eu tô pensando aqui, não tá fazendo sentido. Velho! Não é possível! 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 Aí é inconcebível. Você já fez coisa muito mais difícil hoje, cara. Pelo amor de Deus. Isso aqui, isso aqui mede quanto, cara? Eu já falei quanto é que mede isso aqui. Quanto é que mede? Sim, 20, certo? gente. Aqui mede 5. Aqui mede 5. Sim, Então quanto é que mede essa desgraça toda aqui? 30, E é um quadrado. Então quanto mede isso aqui também? 30. 30 vezes 30 é quanto? Já que a gente está querendo a quantidade da área. A área de um quadrado é lado vezes lado, né? 3 vezes.
900, cara. É Ô, louco, 900. velho. Desculpa, desculpa. Ô, louco, bicho. Aí não, hein? Pior é que tu sabe fazer. Isso que eu fico cabreiro. Tu sabe fazer isso. Aí chega uma dessa aqui que é ponto dado. O cara da medicina aqui, velho, eu vou te falar, ele nem vai olhar pra essa questão. Ele só vai colocar 900 ali e pronto, velho. E não vai perder 10 segundos fazendo isso. E tu sabe fazer, pô. Confiança, pô. Vai, manda a próxima. Eita, não é 900, não. Ah, ocupada pela calçada. É 900 menos a área da piscina, então. A área da piscina ele já citou que é 400, 900 menos 400, 500. Eu pensei que era a área total, mas é só a área da calçada, entendeu? Entende o que ele quer dizer por área da calçada, certo? Que é a área do quadrado maior menos a do menor. Então é o 900 que a gente acabou de pegar, menos o 400, que é a da piscina, que dá 500, né? 900 menos 400, 500. Pode mandar a próxima. Pegou a ideia, velho? Entendeu a ideia? É que Agora entendeu, sim. né? Coisa de quadradinho, pelo amor de Deus. Aqui, essa que eu vou te mandar, tipo, todo mundo acha que eu não consigo ver a geometria da figura. Geometria, Com não, sei esfera, lá, né? Esfera costuma a ser forma uma da figura. merda mesmo. A vista superior, tu tem que imaginar tu vendo isso de cima, né? Tu vai ver de cima. Bem, aqui tu tem que se imaginar ali em cima do globo, né? O que que tu vai ver? Aqui não tem muito como eu te mostrar, né? Mas o problema é que é estranho tu se imaginar ali em cima, né? Pra mim também é esquisito me imaginar ali de cima. Só que você tá querendo a vista superior da projeção ortogonal, como se você estivesse vendo a sombra, veja, a sombra desses riscos pretos aqui dessa figura, certo? Uhum. A sombra desses riscos pretos vai ser algo reto. Quero dizer, obviamente isso aqui é um negócio redondinho, né? Só que a hora que tu faz a sombra, ele vira um negócio plano aqui. Entende o que eu quero dizer? Então por isso que a resposta tem que ser E, né, velho? Que tem muito o que explicar, entendeu? É só uma questão de visualização mesmo. Imaginar como seria a sombra disso ali naquela parada marrom, né? Então mande a próxima aí. Aqui é só a construção de equações. Dá uma tentada antes de eu fazer para você, tá? Lê Uhum. enunciado, dê o nome aos bois, vai colocando eles nos lugares, né? Aquela historinha de sempre, né? Claro que vai ter equações que não vão fazer sentido, por aí vai.
Resposta letra Hã? A. Resposta letra A. Ah, mostra aí como é que você fez. Qual que é a ideia Eu aí? só fiz pela lógica. P vai ser o peso para pagar, o D vai ser diário, e o N ele vai ser o preço você está no aplicativo para hospedagem. Aí T vezes N mais L, a taxa fixa de limpeza, que é acrescentada, mais percentual da diária, mais o N de hospedagem, vezes a taxa de serviço. Beleza, tudo certo. Muito mais interessante, né? Legal. Isso aí, show de bola. Construímos uma equação baseado no enunciado. Tudo na equação tem que fazer sentido, né? Você está multiplicando o número de dias pela quantidade que custa por dia. Então, na prática, essa multiplicação de número de dias pela quantidade que custa por dias dá uma quantidade de dinheiro. Por isso que isso aqui é dinheiro, P é dinheiro, D vezes N é uma quantidade de dinheiro, L é uma quantidade de dinheiro, isso aqui também é uma quantidade de dinheiro. Peraí, quanto que é D vezes S? O preço por dia, percentual S calculado sobre o valor pago, exatamente. Vai ser uma porcentagem. D vezes N é dinheiro, vezes essa porcentagem ainda que é uma taxinha. Pode mandar a próxima, então. Capacidade volumétrica. Olha só, cara. A gente está falando de um cone aqui, se você parar para pensar. Mas, cadê o cone? Bem, deixa eu abrir um outro arquivo aqui. Ó, tá vendo que é um cone, cara? Só que você está Sim, cortando o cone no meio. A gente chama de tronco de cone, que você está cortando um cone. Então, o volume da parada toda, vamos dizer assim, é o cone maior, que eu estou pontilhando de cinza aqui, né? O volume da parte preta, que é o que eu estou interessado, é vamos chamar de volume normal, né? Vai ser o volume do total, né? O volume do azul, que eu pontilhei, menos o volume do vermelho, certo? Vou chamar de pequeno. Tudo bem até aí, velho? Agora, quem que é o volume de um cone, né? O volume de um cone é o que eu vou escrever aqui. Volume de cone é igual a 1/3 de π r ao quadrado h, onde o r é o raio, tá? Que é a metade do diâmetro, né? Então agora a interpretação é toda tua, velho. Te dei as ferramentas aqui, você precisa do V preto aqui, certo? Então, boa sorte aí, meu velho. Se tu não conseguir, depois eu faço, sei lá.
Ô, Antônio, bem, essa questão aí ela é só fazer bastante passos aqui, mas não tem nada demais. Quando você terminar ela, você me manda uma foto, beleza? Toma cuidado com as conversões de unidade também, tá? Ele fala ali que um centímetro cúbico é um mililitro, então tem que tomar cuidado com essas conversõezinhas aí, passar tudo ou para centímetro cúbico. Se bem que um centímetro cúbico e um mililitro é a mesma coisa, então, se tu quiser, só toma cuidado aí para não acabar convertendo alguma coisa errada, beleza? Mande aí, ou se não conseguir mandar hoje, me mande para a aula de sexta, tá bom? Show de bola, velho. Hoje fizemos trocentas contas, isso aí, gostei bastante de tu ter trazido